Obrigado, queridos. Ontem eu tirei um tempo para visitar os meus pais e eu estava na casa deles e eu notei que meu pai tem uma mania de guardar coisas. Ele gosta de guardar coisas, às vezes até velha, por muito tempo. E quando eu fui numa parte da casa dele, estava cheio de latinhas de comida. E aí eu falei assim, se tiver um terremoto, mãe, você não tem que se preocupar, que tem comida aqui para até o final do ano. E se faltar comida, eu venho aqui. Aí não sei por causa disso, talvez eu fiquei com isso na cabeça. Eu me lembro que era mais ou menos 2 da manhã, porque eu olhei e vi o relógio. Eu tive um sonho. E nesse sonho, tinha tido um grande terremoto, e eu estava embaixo de uma cama, tentando me guardar do terremoto. E eu puxava uma pessoa, era uma mulher que estava assim, atribulada, eu puxava ela assim, fica aqui embaixo da cama, porque aqui está mais seguro. Era num lugar qualquer, parece que era uma loja. Aí deu 3h30 da manhã, ou 3h20, sei lá, 3 e pouco, tremeu tudo. Aí eu virei para a Tereza e falei, terremoto. Ela, terremoto. Passou 10 minutos, a gente dormiu de novo. Aí eu acordei cedo, como eu sempre faço no domingo, para ver exatamente o que tinha acontecido. E como vocês, nós descobrimos que foi um terremoto na área de Napa, 7 milhas de Napa, 6.0, não é um terremoto pequeno. Eu me lembro de ter passado por 8.4, 8.2, sei lá, em 1989. Aquele foi forte. Mas já não tem um terremoto como esse aqui há 25 anos, dessa magnitude. Tivemos 3 e pouco, 4 e pouco, mas 6. Treme mesmo. E a sensação, para quem está assistindo e não mora aqui, a sensação de terremoto é uma sensação horrível. Porque a única coisa que a gente tem que segura a gente é o chão. E quando você sente que o chão não está te segurando, você não sabe o que fazer. Não dura muito tempo. Terremotos são segundos, mas são segundos de insegurança. E aí, de manhã eu acordei, olhei tudo e fui olhar também as notícias das pessoas colocando e os comentários. Achei interessante. E aí eu fui orar, como eu sempre faço. Minha mensagem está preparada desde sexta-feira. Eu comecei a preparar na segunda e a gente está falando de core values, valores fundamentais. Aí fui orar e eu senti que Deus falou no meu coração. Eu não ouvi nenhuma voz. Eu não vou ser místico aqui dizer que Deus falou, o Espírito Santo falou, mas eu senti no meu coração, quando eu estava orando, então não pode ter sido o diabo, pode ter sido a minha cabeça, mas eu acho que foi Deus. Falando assim, não fique no programa, fale sobre a minha vinda. Aí eu, ok, mas são 6 e pouco, eu vou pregar 9h30. Aí, novamente, aquela palavra, não fique no programa. Fale sobre a minha vinda. Então eu resolvi ser obediente. E hoje eu não vou ficar no programa, vou falar sobre a vinda de Jesus. Nós vamos falar sobre excelência, que é um dos valores fundamentais. Mas a beleza de ser pastor é que você não é evangelista que vem um dia e não volta. A gente está aqui de novo. Então, domingo que vem a gente vai estar no parque. Essa semana a gente vai estar orando. A gente dá uma pausa e depois a gente volta e fala sobre excelência, que é um valor fundamental. E eu não quero deixar de falar sobre isso. Quando era criança no Brasil, no Rio de Janeiro, tenho certeza que nos outros estados também, a gente brincava de pique-esconde. E a gente, como criança, contava até 10 e saía buscando as outras crianças. Meus filhos foram criados aqui e eles brincavam disso. E esses dias nós estávamos lá em casa, aproveitando a presença das nossas netinhas, e as minhas netinhas, elas têm um relacionamento muito chegado com a minha sobrinha, a filha do Beto, a Helena, a mais novinha. E é uma confusão tremenda, porque a Helena me chama de tio e elas me chamam de avó. Então, às vezes, a Helena me chama de tio e a Mimi fala, não é tio não, ele é vovô. Aí depois eles chamam de vovô, a Helena diz, não é tia. Aí quando aí a Helena vai falar da minha mãe e chama de avó. Aí ela fica confusa, não, é bisa. E elas estavam lá em casa brincando, e de repente elas saem correndo, e eu ouvi uma delas contando até 10. E aí elas
Conta até 10 assim: ready or not, here I come. E esse é o título da minha mensagem. Ready or not. Preparado ou não. Ele vem. Preparado ou não, Jesus está voltando. A Bíblia, ela tem muitos ensinamentos práticos. A gente lê a palavra de Deus para aprender como viver bem, como amar, como cuidar das pessoas, como ter um bom casamento. São mensagens práticas. E a praticidade da palavra de Deus é maravilhosa. Por isso que hoje em dia a igreja precisa mais de mensagens práticas, mas também exigem mensagens teológicas com aplicações, com ensinamentos práticos. Teologia é o ensino de doutrinas, de ensinamentos bíblicos. Ensino sobre Deus, ensino sobre o Espírito Santo, sobre Jesus. E um dos ensinos teológicos mais importantes, da Bíblia é o ensino sobre o advento ou a vinda de Jesus. Aliás, toda a Bíblia, o clímax da teologia bíblica é exatamente o advento. O primeiro advento, advento significa vinda, e o segundo advento. Desde o Velho Testamento, nós temos a criação do mundo. Logo após a criação do mundo, nós temos a queda do homem. E com a queda do homem, veio a primeira profecia. Lembra? Lá no Jardim do Éden. Quando Deus trouxe a palavra da consequência do pecado para o homem, para a mulher e para a serpente. A primeira promessa: vai vir um que vai pisar na cabeça da serpente. Essa é a primeira profecia do primeiro advento, da primeira vinda de Jesus. Então, pense na história linear, porque a história é linear. A eternidade não é linear, mas a história é linear. A história tem um início e tem um fim. Então, vamos pensar que no início, no princípio criou Deus os céus e a terra sem forma e vazia. Esse é Gênesis 1:1. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ok, o princípio de João 1:1 é o princípio eterno. Está lá na eternidade. Então, vamos pensar que a história linear é o púlpito. Lá na eternidade, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Lá no início. Aí, de repente, nesse princípio, Deus inicia algo que é essa história linear, que é a criação do cosmos, a criação de todas as coisas do universo. E logo após Deus criar o universo, o que Deus faz? Cria o homem, com propósito. O homem peca, Deus diz assim: olha, vai vir um, primeiro advento. Então, todo o Velho Testamento aponta para esse primeiro advento, a vinda do Messias. Ele vai vir, ele vai vir, ele vai vir. Aí nós chegamos em João capítulo 1, diz assim: ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Na verdade, no texto original, a ideia é: não o reconheceram e não o receberam. Jesus até mesmo disse mais tarde: vocês não conheceram o tempo da vossa visitação. Independente se eles estavam preparados ou não, Jesus veio. Todas as profecias, desde Adão até Malaquias, que apontavam para a vinda de Jesus, a primeira vinda de Jesus, aconteceu exatamente. Se você ler o livro de Daniel, por exemplo, Daniel fala das 70 semanas, fala da reconstrução de Jerusalém, da vinda do Messias, como aconteceria, que ano aconteceria. Miqueias diz que seria em Belém, fala exatamente como ele nasceria, como ele viveria. Isaías fala disso, tudo apontava, ele veio exatamente como ele falou. Mas os seus não reconheceram, não estavam preparados, mas ele veio. O que eu quero dizer é o seguinte: independente se as pessoas estavam preparadas ou não, quando a profecia era para ser cumprida, se cumpriu. Amém. Preparado ou não, ele veio. Amém.
Mas a todos quanto o reconheceram e o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí Jesus, veio. Viveu, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou. No dia que Jesus estava subindo para os céus, Atos 1:11, subindo, ascensão de Jesus, Jesus está subindo, 2 anjos aparecem. Varões galileus, por que vocês estão olhando para cima, como se ele não fosse voltar? Ele voltará exatamente assim como ele subiu. Exatamente. E aí, presta atenção, história linear, apontando para a vinda do Messias, e depois ele sobe, e a história continua. Mas aí agora tem outras profecias falando, da mesma forma que ele veio, ele vai voltar. Amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, por favor. Lucas, capítulo de número 21. Lucas, capítulo 21, começando do verso de número 29 até o verso de número 36. Eu queria que vocês prestassem atenção no que está sendo colocado aqui, tá? Sublinhe, eu não tenho nem um verso para vocês aqui agora. Ele lhes contou esta parábola. Ok? O que é parábola? É uma história. É uma história que compara alguma coisa terrestre, material, com verdades espirituais. Então, ele contou-lhes esta parábola. Ele vai comparar alguma coisa. Vamos lá. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra jamais passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. 34. Tenham cuidado, para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face da terra. Face de toda a terra. 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Deixa a Bíblia aberta aí, daqui a pouco a gente vai ler uma outra passagem. Mas eu gostaria de usar essa passagem, só fazer 3 perguntas, só para ficar na nossa mente bem clarinha. Primeiro, muito importante essa pergunta. O que é a segunda vinda de Jesus? E você diz assim, pastor, eu já sei, mas eu quero só ter certeza que todo mundo sabe. Primeira coisa, você não pode confundir a segunda vinda com o arrebatamento da igreja. Não é a mesma coisa. Arrebatamento da igreja é uma coisa, segunda vinda é outra coisa. Arrebatamento da igreja é uma doutrina que ensina que um dia Jesus vem buscar a sua igreja, vai tirar da terra e levar para estar com ele. E ali ele vai recompensar a igreja. Se esse arrebatamento se dará antes, no meio ou depois da grande tribulação, é outra história. Mas arrebatamento é a igreja sendo levada da terra. Não é a segunda vinda. Tá? O que é a segunda vinda? A segunda vinda é quando Jesus Cristo vier sobre a terra, de volta para a terra, para reinar na terra. Por quanto tempo eu não sei. A princípio parece ser 1000 anos, embora eu não creia ser literal.
mas por um grande período ele vai reinar na terra e começar a eternidade. A volta de Jesus, ou segunda vinda de Jesus, é quando ele vem para a terra para reinar. Da mesma forma que ele veio da primeira vez. Ele não vai vir com o corpo espiritual, ele vai vir com o corpo glorificado. E quando ele vir, ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai recompensar todos aqueles que serviram a Deus durante toda a história. E segundo, ele vai julgar todos aqueles que rejeitaram a Deus. Queridos, da mesma forma que a recompensa será tremenda, o julgamento também será terrível. A Bíblia diz que o julgamento será tão terrível que metade da população da terra vai morrer. Pensa nisso, queridos. Apocalipse fala de selos, trombetas, taças da ira de Deus. Primeiro, 1/4 da terra perece, depois 1/3 da terra perece, e no final, tudo perece. Será terrível. Jesus disse que será tempo de grande angústia. Então Jesus vai voltar, a segunda vinda é isso. Jesus volta para estabelecer o seu reino, recompensar aqueles que serviram a ele e julgar os que o rejeitaram. Duas passagens importantes, eu tenho elas para vocês. Primeiro, Apocalipse capítulo 1, verso número 7. Eis que vem como as nuvens e todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, assim será. Amém. Gente, essa frase é uma afirmação. Assim será. Amém. Ele vai voltar. O livro de Apocalipse termina com essa passagem. Eis que vem em breve, são palavras de Jesus. Lembra que lá em Lucas ele diz, as minhas palavras não vão passar. Eis que venho em breve. Pastor Fernando, mas isso já foi falado há 2000 anos atrás. Bom, se era breve lá, hoje é muito mais breve. Jesus não mente. O tempo dele não é meu tempo. Mas ele falou e ele não mente. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Isso é fato, queridos. Em Apocalipse 1 diz que as pessoas vão lamentar. Por quê? Porque ele vem julgar. Segundo, ele vai recompensar cada um de acordo com o que creu. Amém? Não. De acordo com o que fez. Ou de acordo com o que falou. Não. De acordo com o que cantou. Não. De acordo com o que pregou. Não. De acordo com o que fez. Jesus não está impressionado com palavras, mas com ação. É por isso que naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome fizemos isso. Quem é você? Eu não conheço você. Oh, Jesus, eu era membro da Mensagem de Paz. Eu ia lá no domingo, às vezes faltava. Aliás, muitas vezes faltava. Eu quero saber o que você fez. Harpa cristã, antigo inário que a gente usava. Posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar. O que você fez? Jesus vai olhar para você, Mateus, falar: o que você fez? Jesus vai olhar para você, Denilson: o que você fez? Jesus vai olhar para você, Marcos: o que você fez? Para você, Adina: o que você fez? Oh, Jesus, eu não tive tempo. Agora não tem desculpa, eu quero saber o que você fez. Isso é sério, irmãos? Então, primeira pergunta: o que é a segunda vinda de Jesus? Quando ele vai voltar para reinar aqui na terra, recompensar os seus filhos de acordo com o que cada um fez e julgar a terra por negar Jesus. Segunda pergunta importante: quando acontecerá? Quando acontecerá? Bom, Jesus claramente ensinou em Mateus 24, ele disse: quanto o dia e a hora,
ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Ninguém sabe o que significa esse negócio, nem o Filho. Mas Jesus não é Deus? Nós não sabemos, a Bíblia não fala. É possível que, quando Jesus falou isso, nós sabemos que ele estava aqui na terra, e quando ele estava na terra, ele abriu mão dos seus atributos eternos, não tinha presciência, não tinha onisciência, e possível então naquele momento ele não sabia. Não sabemos o que significa. Uma coisa eu sei, que Jesus disse, ele pode não saber, ele pode saber, mas uma coisa eu sei, você não sabe. Eu também não sei. E ninguém sabe. Então, se alguém marcar a data, ele vem dia 25 de setembro de 2015. Falso profeta. Todo mundo que marca a data da volta de Jesus é falso profeta. Ninguém sabe. Agora, volta na passagem que eu mandei vocês deixarem aberta. Porque a gente lê essa passagem e não presta atenção. Lucas 21, novamente, verso 29. Ele lhe contou esta parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Um dia, Jesus falou para as pessoas que estavam perto dele, falou assim, olha, vocês olham para o céu e vocês podem discernir se vai chover ou não amanhã. E ele falou isso há 2 anos atrás, o serviço de meteorologia era péssimo, era somente baseado no que eles viam no céu. Mas Jesus falou, olha, vocês conseguem discernir. Como é que vocês conseguem discernir o tempo, mas não conseguem discernir o sinal dos tempos? Então deixa eu falar para vocês assim, observem a figueira e as outras árvores. Eu já ouvi vários pregadores ensinarem e falarem, e eu também já falei isso, porque pregador geralmente fala o que o outro fala. Gente, vamos olhar para Israel. Por que a gente fala isso? Porque a maioria dos teólogos creem que a figueira é o símbolo de Israel. Então a gente fala assim, vamos olhar para Israel. Mas o que o texto diz, irmão? Olhar para a figueira e para as outras árvores. Se a figueira é um símbolo de Israel, o que serão as outras árvores? As outras nações. Então Jesus fala assim, gente, o dia e a hora ninguém sabe, mas observe a figueira, Israel, e as outras árvores. Brasil. Vê o que está acontecendo no Brasil. Observe o que está acontecendo na América. Observe o que está acontecendo na China. Observe o que está acontecendo nos países europeus. Observe o que está acontecendo no Iraque, no Irã, na Síria, no norte da África. Gente, olhe para a figueira e para as outras árvores. É por isso que eu sou um amante de escatologia. E toda semana eu quero saber o que está acontecendo no mundo. Porque nada acontece por acaso. Até o avião do candidato à presidência, quem é que jogou no chão? Não sei quem jogou no chão, não sei se foi o piloto, não sei se foi um partido da oposição, mas Deus está em controle. Deus está em controle no Brasil. Não sei o que ele vai fazer, mas ele está em controle. Ou para bênção ou para maldição. Ou para julgar ou para abençoar. Deus está em controle. Eu estou ligado, observando as árvores. Eu vivo na América desde 1979. Mais tempo na América do que no Brasil. Estou aqui há 35 anos. Amo este país, mas nunca vi este país... ainda é o melhor país para se viver. Ainda é uma bênção, mas nunca vi esse país no momento que está como hoje. A decadência desse país como hoje. Perdoe-me quem ama, e eu não quero falar de política, e não quero ser partidário. Esquece esse negócio de imigração, porque às vezes por imigração você fica cego das outras coisas. Mas nunca esse país esteve tão mal como está hoje. Durante minha época nos Estados Unidos, o pior presidente, desde 79 até agora, foi no finalzinho, o presidente Carter.
Nós estamos num momento pior. Eu me lembro, eu tinha 17 anos de idade. Vivi em San Diego, na Califórnia. Fiz 18 anos. E eu me lembro quando os reféns foram pegos no Irã. E eu cria que Jesus ia voltar em 79. Falei, vou para casa correndo que eu quero subir lá do Brasil. O negócio está feio, irmãos. Al-Qaeda é fichinha porque esses caras lá da ISIS estão fazendo. O califato que eles querem fazer, a ideia deles de criar um país muçulmano, desde o Irã até o norte da África. O que eles estão pensando fazer é terrível. Nós estamos perante um mal como nós nunca tivemos antes, pior do que a época de Hitler. E as pessoas estão despercebidas, não estão olhando as outras árvores. Eles fazem o que querem, a Rússia faz o que quer, ninguém se levanta contra eles. Nunca se ouviu, na época moderna, de um país invadir outro país, tomar o território de outro país, ninguém fazer nada. A Rússia faz. Como diz o pastor Miguel, ninguém consegue se levantar contra o Putin. Todo mundo diz que ele não presta, mas ninguém faz nada. Por quê? Não tem um líder forte. Não tem um líder forte na Europa. Ninguém. Eu falo com meus irmãos da Europa, pastores, e o que eles me dizem é: existe um vácuo de liderança na Europa. Precisamos de um líder. A Bíblia diz que ele vai vir. Ele vai liderar a Europa. Jesus falou, o príncipe que vai vir. Eu vim no meu nome e vocês não me receberam. Outro virá no seu próprio nome. A eles vocês receberão. O cenário do anticristo está preparado, irmãos. O número da besta é um sistema. Não pense, as pessoas pensam o seguinte, o pastor Márcio falou isso claramente, que o diabo não vem, falou na sexta-feira, ele não vem com chifre, porque se ele viesse, ele mandava embora. Ele vem bonito, ou bonita, e etc. Foi o que ele falou. O número da besta não vai ser, se fosse claro desse jeito, ninguém ia pegar, irmãos. O sistema está preparado. Você viaja de avião hoje, no avião, você não pode comprar nada sem cartão de crédito. Você não pode passar na Golden Gate. Não adianta, eu tenho cash, não adianta. Existe um sistema eletrônico para quando você passa na Golden Gate. Esse sistema já está preparado, irmãos. Está aí. O sistema político, econômico e espiritual, religioso, já existe. Só está faltando acontecer uma coisinha, que a Bíblia diz, há uma coisa que retém. Quando esse for tirado, o homem da perdição vai ser revelado. Eu creio ser a igreja. Daqui a pouquinho. Jesus disse, olha para a figueira e para as outras árvores. Eu estou olhando por vocês. E eu estou aqui dizendo para vocês que o que Jesus falou em Lucas 21, 29 está acontecendo perante nós. Essa parábola, na verdade, é parte do Sermão da Montanha. Em Lucas 21 está resumido. Vá comigo para Mateus 24. Vocês estão me acompanhando? Diga amém. Amém. Que bom. Mateus 24. Lucas 21 é resumido de Mateus 24, tá, gente? Hoje tem almoço na igreja, então você não tem pressa para ir embora. Mas eu vou acabar na hora, por causa das crianças. Jesus saiu do templo, 24:1, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para mostrar as construções do templo. Uma das 7 maravilhas do mundo de então, feito de mármore e ouro. No dia de sol brilhava, do Monte das Oliveiras eles viam o templo. Aí Jesus fala assim, vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Queridos, Jesus mente, sim ou não? Não. Jesus fala a verdade, sim ou não? Sim. Então se ele falou, acontece ou não?
Acontece. Ele disse, vai ficar tudo derrubado. Olha o verso 3, que é importantíssimo, tá? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular, agora já não tinha mais a multidão, e fizeram 3 perguntas. Dize-nos quando acontecerão essas coisas. Queridos, que coisas? A destruição do templo e de Jerusalém. Quando acontecerão estas coisas? Pergunta número 1. Qual será o sinal da tua vinda? Pergunta número 2. E do fim dos tempos. 3 perguntas. Quando será a destruição do templo? Quando será o sinal da tua vinda? E quando será o sinal do fim do mundo? Eu não tenho tempo de entrar em Mateus 24. Jesus responde essas 3 perguntas, mas infelizmente não está em ordem. E a gente então às vezes cita uma coisa que Jesus falou, que se aplica à primeira pergunta, e a gente cita como se aplicasse a terceira pergunta. Por exemplo, um dos sinais que Jesus falou é assim: ai das grávidas e das que amamentarem. Não tem nada a ver com a terceira pergunta, não tem nada a ver com a segunda pergunta, tem a ver com a destruição do templo. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, tem a ver com a primeira pergunta, destruição do templo. Muitos virão e dirão, eu sou Cristo. Se ele estiver no monte, não vá para lá. Se ele falar toda a cidade, não vai para lá. Não tem nada a ver com a terceira pergunta, nem com a segunda pergunta, tem a ver com a primeira pergunta. E aí, vá comigo, por favor, no finalzinho, verso 32, porque tem a ver com a figueira, por isso que eu trouxe você aqui. Mateus 24, 32. Aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, as minhas palavras jamais passarão. Preste atenção, queridos. Jesus falou isso no ano 30. No ano 70, Roma, através do general Tito, que mais tarde veio ser imperador romano, entrou em Jerusalém, destruiu o templo e cumpriu o que Jesus falou. Matou os judeus, foi terrível. Flávio José conta isso. Ano 30, Jesus falou, ano 70 aconteceu. Quantos anos se passaram? 40. Na Bíblia, 40 é uma geração. Ou seja, o que Jesus falou aconteceu na risca, exatamente. Olha para a figueira. Presta atenção na nação de Israel. Quando Jerusalém for destruída, Israel se espalhar, saiba que não vai passar essa geração. Ano 70 aconteceu. Por que eu estou falando isso? Porque todos os outros sinais que nós encontramos em Mateus 24, Lucas 21, Apocalipse, todo o livro, Zacarias, Isaías, todos os sinais se cumprirão na risca. Preste atenção ao que a Bíblia diz. Observem a figueira e todas as árvores. Você não sabe o dia e a hora. Estou respondendo a segunda pergunta. Quando vai acontecer? Você não sabe o dia e a hora, mas observe as nações. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saiba que o reino de Deus está próximo. Então, quando a gente vê as coisas acontecendo, e eu tenho batido aqui, gente, olha aí o que está acontecendo no Oriente Médio. Gente, olha o coração do homem. Vê como é que a pessoa hoje, 2 Timóteo capítulo 3, serão dias trabalhosos, pessoa desobediente a pai e mãe, aquele espírito de apostasia, a igreja esfriando, a igreja vivendo como o mundo. Gente, saiba que o dia está próximo, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações se verão com angústia e perplexidade, com o bramido de agitação do mar. Muito interessante esse versículo, porque no original fala de terror. Inclusive a NVI traduz a palavra terror. O maior mal do dia de hoje é insegurança. Terror. Nós vivemos esse terror nos Estados Unidos, no Brasil,
Toda vez que a gente viaja, a gente tem que passar por um sistema de segurança, tirar o sapato, porque nós não sabemos o que pode acontecer. Nós temos medo do que vai acontecer no Oriente Médio. Temos medo do que vai acontecer com a Coreia do Norte. Jesus falou, gente, vai ver isso tudo. Os homens desmaiarão de terror. Apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestes serão abalados. Quando é que vai acontecer? Eu não sei, mas está perto. Amém. Deixa só, antes de responder a terceira pergunta para terminar. Escuta isso. Não há nenhum sinal que precisa de ser cumprido para que Jesus volte. Todos os sinais já se completaram. O último dos sinais que precisava acontecer para Jesus voltar aconteceu em 1948. Era o último. Israel tinha que voltar à terra. Não tem mais nenhum. Ó pastor, mas lá na Bíblia não diz que esse evangelho do reino terá que ser pregado a todas as nações para testemunho e então virá o fim? Diz. Então, não tem que pregar o evangelho em todas as nações para que Jesus possa voltar? Mas se Jesus tivesse que esperar a igreja pregar o evangelho em todas as nações, ele não vinha nunca. Nunca. Começando por nós. A gente tem que tomar vergonha na cara. Deus não vai ficar refém da igreja cumprir ou não a sua função. Lembra que tinha 3 perguntas? Quando será essas coisas? Destruição do templo. Quando será a sua vinda? Quando será o final de todas as coisas? O fim do mundo. Quando Jesus falou, esse evangelho do reino será pregado a todas as nações, não tem nada a ver com a primeira pergunta, nem com a segunda pergunta, tem a ver com a terceira pergunta. Sim, antes do mundo acabar, todo mundo vai ter que ouvir falar de Jesus. E é claro que isso vai acontecer, porque ele vai reinar na terra e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, no período que Jesus reinar aqui na terra, todo mundo vai ouvir. E o fim vai vir. Mas para a volta de Jesus, não precisa de sinal nenhum. Ele pode voltar essa noite. Ele pode voltar antes de você almoçar. A gente crê nisso, mas não vive como se cresce. A verdade é essa, irmãos. Se eu perguntar para vocês quantos creem na volta de Jesus, todo mundo ia dizer amém. Quantos vivem como se ele fosse voltar? Só o mentiroso ia dizer amém. Porque a verdade é que todos nós agimos como se ele não fosse voltar. E a gente tem que mudar isso. E é por isso que de vez em quando vem um terremoto. E todo mundo acha, isso aí desde que o mundo é mundo tem terremoto. Mas eu sou crente. E Jesus falou que quando houvesse terremoto, sabia que é um dos sinais. Tremeu, está voltando. Por quê? Porque a Bíblia diz que é dores de parto. É um dos sinais, são muitos. O que a gente deve fazer? Preste atenção, olhe para lá, por favor, não olhe na Bíblia agora. Preste atenção. Número 1, nós devemos ser cuidadosos. Olha que diz o texto que nós estamos vendo aí. Diz assim, verso número 34, tenham cuidado para que os seus corações não fiquem sobrecarregados de libertinagem, bebedeira, ansiedade da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Jesus falou assim, se você não tiver cuidado a respeito da minha vinda, 3 coisas vocês vão permitir que aconteçam de vocês. Primeiro, libertinagem. Libertinagem é viver uma vida sem lei, sem diretriz, sem regra. Pessoas que dizem cristãs, mas não vivem de acordo com a palavra. Divorcia, bebe, adultera, não tem temor de Deus. Jesus falou, se você não tiver cuidado, você vai viver, você diz crente, mas vive uma vida de libertinagem. Segundo, de bebedeira. Jesus podia falar de comilança, né? Mas ele falou de bebedeira. Bebedeira, pastor, no original, o que significa? Mesma coisa que em português. Bebedeira. O que é bebedeira?
Você sabe. Eu preciso definir, irmão? Precisa de ir no grego? Hebraico? Bebedeira. Não está falando de Coca-Cola, por mais terrível que a Coca-Cola seja. Não está falando de café, por mais que tenha cafeína. Está falando de bebida alcoólica. Está falando de excesso. Um dos sinais, estou seguro disso, irmãos. E novamente, você entende que eu creio sobre bebida. Você sabe já, eu não preciso de repetir para você. Mas um dos sinais, de acordo com Jesus, da volta de Jesus, é que crente ia ficar bêbado e ficar em bebedeira. Por quê? Porque não crê na volta de Jesus. Está aqui. Tenha cuidado para que seus corações não fiquem, primeiro, carregados de libertinagem, pecado, viver sem lei. Número 2, bebedeira. Por que bebedeira é ruim? Porque a bebedeira é um substituto para o Espírito de Deus. De acordo com Paulo. Não vos embriagais com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então é um substituto, é você deixar se controlar por outra coisa. E terceiro, e pelas ansiedades da vida. O que é ansiedade da vida? Preocupação. Pagar o aluguel, comprar um carro, ter dinheiro, festejar. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai viver uma vida como se eles não fossem voltar. Eu temo que a gente está vivendo esses dias, irmãos. Crente perdeu o temor de Deus. Não preza mais o dia do Senhor, a casa de Deus. Gastar tempo com Deus, orar, a espiritualidade que eu falei na semana passada. Por que a igreja está assim? Porque ela não está tendo cuidado a respeito da segunda vinda. Se você e eu realmente cremos que Jesus vai voltar, eu quero viver uma vida de santidade. Eu quero viver uma vida que agrada a Ele. Número 2. Esteja preparado. Verso 35. Ele virá, afirmação, sobre todos os que vivem na face da terra. Pá! Jesus voltou. Você está perante Ele. Ah, pastor, mas eu já ouço isso há tanto tempo. Você não vai viver 100 anos. O homem saiu do Rio de Janeiro, Eduardo Campos, pensava que ia chegar em Santos. De repente, eternidade. Pensava que ele ia ver as pessoas, Jesus. Morreu, primeira pessoa que você vai ver é Jesus. Crente ou não crente? Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só tem uma forma de entrar no céu, por Ele. E quem não entrar no céu, porque rejeitou a Ele. Aí Jesus chega para você, pá, morreu, ou então Jesus voltou. Ô Jesus, me dá mais tempinho. Não estou preparado. Tem isso não, ó. Eu te avisei lá, o pastor pregou naquele dia lá na igreja, você ouviu? Esteja preparado. E a minha pergunta para você é essa: você está preparado? Eu não sou perfeito, queridos, não sou. Tenho muitas falhas. Mas eu falo com temor e tremor. Pode vir. Eu estou pronto. Eu estou preparado. Não por causa de... Não porque eu sou perfeito, e novamente não sou. Isso não é demagogia. Eu tenho que ser exemplo para vocês. Se Jesus vier hoje, Ele pode vir que eu estou preparado. Se Ele quiser me levar hoje, eu não estou com pressa, mas quer me levar? Estou pronto, irmão. Nada que eu preciso de fazer mais. Jesus, me dá um tempinho, não. Estou preparado. Você está preparado? Terceiro, está vigilante. Estejam sempre atentos. Note que não diz esteja atento no domingo de manhã. Não diz esteja atentos após o terremoto. Não diz esteja atento quando as coisas estão ruins. Diz estejam o quê? Sempre atentos. Segunda, terça, quarta, quinta, no trabalho, em casa, na festa. Tem gente que se Jesus voltar no meio de uma festa, de um churrasco, não sobe. Seja sempre atento. Jesus, não interessa, eu estou aqui com a minha família, eu estou aqui com meus amigos, mas está tranquilo. Se quiser vir, pode vir. Aliás, o senhor é bem-vindo a sentar aqui com a gente.
o lugar que você vai, o que você faz, Jesus é bem-vindo. Ele é bem-vindo estar no carro contigo, trabalhar contigo, comer contigo, andar contigo, fazer parte das conversas com você. É isso que está escrito. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer. Não é para trazer medo, não, irmãos. Embora se trouxesse um pouquinho, seria bom. O negócio vai ficar feio. Quando o relógio de Deus bater meia-noite, vai ficar muito feio. Jesus falou: eu oro e vocês devem orar para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e poder estar em pé diante do Filho do Homem. Feche seus olhos, curva a sua cabeça, por favor. Eu não vou pedir que ninguém levante as mãos ou fique em pé. Eu só vou pedir que você mantenha a sua cabeça baixa e vou fazer 2 perguntas. Eu quero dirigir essas perguntas a você que está em casa também, assistindo essa mensagem ao vivo ou gravada. Eu olho para você em casa, no seu computador, e eu pergunto a todos que estão aqui nesta manhã 2 perguntas, só elas, e você vai responder a você mesmo. Primeira pergunta, por favor, responda. Você está preparado? Você está preparado? Você está preparado? Você está preparada para a volta de Jesus, para enfrentar o Senhor, para estar em pé diante dele? Se nessa manhã você não está preparado, não saia daqui sem colocar sua vida direita com Deus. Se você está assistindo em casa e você diz: pastor, não estou entendendo muito não, mas eu não estou preparado. Se eu morrer agora eu não sei para onde eu vou, se Jesus voltar não sei o que vai acontecer comigo, eu tenho medo. Se você não está preparado, é porque você ficou descuidadoso, despercebido, deixou a libertinagem, a bebedeira, a ansiedade fazer parte da sua vida, e esqueceu do que é mais importante, que é ter Jesus no primeiro lugar, servir a Ele e viver para Ele, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Se você não está preparado, por favor, saia daqui preparado. Pastor Fernando, o que eu tenho que fazer? Você tem que se humilhar perante Ele, se ajoelhar nesse altar e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. 2 homens foram ao templo, um disse: eu não sou como aquele, outro disse: Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim. Jesus disse: o segundo saiu justificado. Em casa você pode se ajoelhar aí na sua casa, perante esse computador, e dizer: Jesus, tem misericórdia de mim, entra no meu coração, perdoa os meus pecados, me ajuda a viver uma vida que te agrada. Não saia daqui sem gastar um tempo nesse altar. Os líderes vão estar aqui na frente orando, se você quiser que alguém ore com você. Mas por favor, não saia daqui sem estar preparado. Eu não queria que ninguém saísse daqui sem dizer: Senhor, eu não estou preparado. Se prepare hoje. Segunda pergunta, ainda de olhos fechados, cabeça baixa, por favor. Se você está preparado ou não, mas se você crê na volta de Jesus, e essa pergunta é para mim e para você, você está vivendo uma vida que condiz com essa crença? O que eu quero dizer com isso? Se você soubesse que você só tem 24 horas para viver, isso mudaria a forma de você viver, porque você saberia que só tinha 24 horas, e você viveria de acordo com o fato que você só tem 24 horas. Bem, se a gente crê que Jesus está perto de voltar e que pode voltar a qualquer momento, você e eu estamos vivendo uma vida que condiz com essa crença. E essa pergunta, na verdade, a resposta é que podemos melhorar muito, que a verdade é que nós não estamos, porque se estivéssemos, evangelizávamos mais, servíamos mais, buscávamos mais,
fazíamos mais para Deus. Eu vou fazer uma oração. O grupo de louvor vai estar cantando uma canção. Só eles, nós não vamos estar cantando, eles vão estar cantando. E depois dessa oração, se você quer se preparar melhor, ou se você quer dizer: Senhor, eu não quero viver uma vida que não condiz com essa crença, eu queria que você gastasse, não precisa de ser muito tempo não, 2, 3 minutos no altar orando. Se você quiser que alguém ore com você, depois de eu orar, os líderes do altar vão estar aqui. Se alguém quiser, se você quiser, não precisa não, mas se quiser, só para abençoar a sua vida. E se você, depois de orar, quiser almoçar, o almoço vai estar servido. O culto termina, convido você para orar essa semana e estar aqui no domingo que vem, lá no parque, no domingo no parque. Deixa eu orar. E se você não quiser vir para o altar, acha que está tudo legal, que você é a quarta pessoa da Trindade e quer ir embora, Deus abençoe. Mas eu acho que todos nós sabemos que pelo menos um tempo de consagração nesse altar é para todos os crentes. Deixa eu orar então. Pai querido, em nome de Jesus eu oro. Eu preguei a tua palavra, eu fui obediente ao que eu senti que Deus falou comigo essa manhã. Nós deixamos o programa e falamos sobre a sua vinda. Agora faz, Espírito Santo, o que eu não posso fazer, que é a obra de convicção. Quem não está preparado, que saia preparado, que esteja preparado. Fala aqueles que estão assistindo em casa através desse vídeo, na internet, em nome de Jesus. E ajuda que cada um viva de acordo com essa crença, em nome de Jesus. O altar está aberto, o culto está oficialmente terminado. Nós abrimos esse altar para a busca de Deus. Tu estás assentado